Olá, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série. Na verdade, hoje não apenas continuidade, mas praticamente já encerrando, né? Estamos no capítulo 30 e quero já deixar aí você curioso ou curiosa para saber como nós vamos encerrar a série. Teremos participação de pessoas bem especiais. Amanhã, fique atento para você ver como vai ser o encerramento, tá certo? Do capítulo 31 de Provérbios. Mas hoje nós vamos para o capítulo 30. E esse capítulo aqui, quem escreveu não foi Salomão, foi um sábio por nome Agur. E aqui ele vai apresentar algumas curiosidades. Ele vai falar de alguns grupos de 4 coisas, né? Com características bem distintas. Olha aí, o primeiro grupo que eu quero que você olhe, quando for ler a sua Bíblia, eu quero dar só um panorama do capítulo 30. Primeiro grupo, ele vai falar do versículo 15 ao 16, as coisas que nunca se fartam. Aí ele vai falar da sepultura, vai falar da terra, do fogo, olhe lá. Depois você diz quais são essas coisas que nunca se fartam, do versículo 15 ao 16. Do versículo 18 ao 19, vai falar de algumas coisas que deixavam ele maravilhado quando ele olhava isso. Versículo 21 a 23, 4 coisas que fazem a terra tremer. E do versículo 24 ao 28, as que são pequenas e sábias. Do versículo 29 ao 31, as coisas elegantes. Então, o que a gente percebe aqui é que Agur, né, ele era alguém muito observador. E ele procurou a sabedoria em cada uma dessas coisas. Então, leia esse capítulo e você vai entender o que eu estou querendo dizer, ok? Mas o que eu quero compartilhar hoje desse capítulo foi a oração desse homem, que se encontra aí no do versículo 7 ao 9, oração de Agur. Olha aí o que diz, versículo 7 ao 9. 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Olha como a oração é forte. Primeira coisa que ele pede, versículo 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. E no versículo 9 ele vai explicar por que ele faz essa oração. Para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Aqui, amados, nós podemos dar um título a essa oração, que ele está pedindo a Deus distância das tentações. Então, primeira coisa que ele pede nessa oração é um caráter íntegro, quando ele diz, afasta de mim a falsidade e a mentira. Então, ele pede a Deus que Deus o faça íntegro. A falsidade aqui se refere àquelas coisas que são premeditadas, né? E ele vai pedir que suas palavras sejam sinceras, que seus relacionamentos sejam sinceros, seus negócios, suas atitudes. É isso que ele pede ao Senhor. Ele quer ter uma vida íntegra, um caráter íntegro. Primeira coisa que ele pede, integridade. Segunda coisa, e é muito interessante, queridos, dependência de Deus. Quando ele diz, até podemos comparar com o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Olha o que ele diz, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Então, com essa sabedoria, podemos comparar a oração que Jesus fez e que nos orientou no Pai Nosso, né? Foi o que Jesus nos ensinou a pedir para que nós nos livrássemos da tentação, né? Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. E também Jesus nos orientou a pedirmos o pão de cada dia. E aqui, Agur, esse sábio, há muitos anos antes de Jesus, ele já tinha feito essa oração, antes de Jesus ensinar. Então, queridos, por qual motivo ele pede isso? Olha aí, que é o que diz o versículo 9. Por que ele temia tanto a riqueza? Para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? E a Bíblia ela está repleta de homens que abandonaram o Senhor por causa da riqueza. Nós vemos a riqueza, ela
qual o perigo da riqueza? Primeiro, ela cria uma dependência. A gente vê Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 20, tem a história lá de um fazendeiro rico. Que aí ele tinha tanta coisa e ele disse, eu preciso ampliar os celeiros, e só pensava em construir. Ele tinha ali dependência da riqueza. Outro perigo da riqueza é que muitas vezes ela se torna um ídolo. Quem não lembra a história do jovem rico que Jesus disse, vai, vende tudo que tem, e a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ali estava o coração dele. Então, Jesus nos orientou e nos ensinou bastante. A riqueza, ela é um perigo, certo? E Agur aqui estava dizendo, Senhor, eu não quero riqueza para vir me esquecer de ti. Mas também uma coisa interessante, ele diz, mas eu também não quero a pobreza. Ele temia a pobreza. Porque o que ele diz? Ouvindo empobrecer, venha a furtar e profanar o teu nome. Quando a pobreza é extrema, o desespero também é extremo. E nós podemos fazer coisa que jamais faríamos se tivéssemos o essencial. Quero só lembrar aí algo muito parecido no Antigo Testamento, lá 2 Reis, capítulo 6, do versículo 25 ao 30, nós vamos ver quando Samaria foi cercada. E houve ali várias situações. Houve ali pessoas que compravam esterco, né? O dejeto por um alto preço. Houve pessoas que mataram o próprio filho para comer, cozinharam para comer. Então, quando a pobreza é extrema, também é um risco e é um perigo. Ao pedir aqui apenas pelo que era necessário no seu dia a dia, o que ele diz? Eu não quero nem mais nem menos, eu quero apenas o que é necessário. É porque ele desejava uma vida humilde e dependente de Deus. Então, aqueles que dependem de Deus sabem que Ele vai trazer o que é necessário a cada dia, a providência diária. Nós não estamos ensinando aqui a ser relaxado com relação a finanças. Você tem que ser previdente, se organizar e tudo. O problema, queridos, não é a riqueza, é o amor à riqueza, é o amor ao dinheiro. Ele é a raiz de todos os males. Então, essa é uma oração desafiadora. Pedir integridade e dependência de Deus. Mais uma vez nós queremos lhe lembrar, que escolha você vai fazer? A escolha é sua.